Olá, Rafael, boa noite. Olá, Lara, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? O som está bem? Está bom, aliás? Tá com algum ruído, algum chiado? Olá, nosso convidado já entrou. Vamos lá. Olá, Felipe, Odete. Sejam bem-vindos. Boa noite, Nátila. Seja bem-vinda. Nosso convidado já vai entrar daqui a pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Felipe, Nátila, o áudio tá bom para vocês? Tá ótimo, né? Boa noite. Ótimo, que bom. Nosso convidado já está aqui, já vai estar entrando com a gente daqui a pouquinho. Felipe Elaine. Oi, Elaine. Suane, boa noite. Que bom ver você aqui. Quanto tempo. Seja bem-vinda. Então, Felipe Elaine. Seja bem-vinda, Elaine. Nosso convidado já mandei o convite para ele. Só estou esperando ele aceitar o convite para ele entrar aqui com a gente para falar sobre esse tema. Boa noite, Suane. Tá com um leve chiado. Tá. Pode ser o ar-condicionado aqui, mas assim que eu passar a palavra para o nosso convidado, eu vou desligar o meu microfone. Aí perde o chiado. Tá bom? Porque aí vocês só vão ficar ouvindo ele. Ah, os dois. Felipe e Elaine, que bom. Eu mandei o convite para ele. Daqui a pouco ele aceita, ele entra aqui com a gente para falar desse tema tão importante, que são os transtornos mentais, ainda mais nesse período de pandemia, onde tanta gente foi afetado por conta do isolamento, por conta dessa mudança tão brusca na vida da gente. Deixa eu virar a câmera, irmã. Um minuto. Olá. Ah, agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo certo por aqui, por aí. Vocês estão me escutando bem? O pessoal tá ouvindo bem ele? Tá ouvindo? Jefferson, Felipe, Elaine, Rafael. Tá todo mundo ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem você. E você me ouve bem? Tô ouvindo só um pouquinho falhadinho, mas a minha voz está saindo? Tá, eu tô te ouvindo bem. Assim que eu passar a palavra então para tá você, bom. assim que eu passar a palavra para você, eu vou desligar o meu microfone, porque aí se tiver algum chiado aqui não aparece. Jefferson, seja bem-vindo. Você é de São Paulo, né? São Paulo, interior, No Vale do interior Paraíba, de São né? Paulo, é. Então Taubaté. você tá na Bahia. Então receba nosso abraço com cheiro de dendê e acarajé. Oh, beleza, hein? Beleza, um forte abraço, um abraço baiano, um axé baiano, né? Axé Bahia. Beleza. E tá Gosto muito da parte, você sabe que eu palestro bastante por aí, por cima, né? Sim. Já esteve em Eu Itabuna? palestro bastante por aí. Ainda não. Então, Bom, bonito. quando acabar a pandemia, a gente traz você pessoalmente aqui para falar pra gente ao Opa! vivo.
Opa, Combinado, hein? vai ser um prazer. Então vamos Vai ser um iniciar prazer. fazendo a prece, né? A melhor forma possível, que é fazendo a prece inicial. Então eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquietar a nossa mente, o nosso coração, esquecer as preocupações, as tribulações do dia, para que possamos realmente sentir a presença do plano espiritual aqui conosco agora. Deus, Pai querido e amado, aqui estamos necessitados de Ti, do Teu amparo, do Teu cuidado, do Teu amor. Sabemos que falamos conosco o tempo todo, mas distraídos que somos, às vezes não percebemos o Teu falar e fazemos escolhas equivocadas e por isso sofremos. Pedimos, Senhor, que nesta noite, enquanto nosso convidado fala, nós possamos relembrar do Teu Evangelho, porque o Evangelho está escrito na nossa consciência, mas como nós esquecemos, nós precisamos que alguém nos lembre, que ele seja o seu porta-voz hoje, que Jefferson possa falar aos nossos corações, para que possamos encontrar paz, tranquilidade, para que possamos encontrar serenidade e para que possamos buscar não só guardar os ensinamentos adquiridos hoje, mas, sobretudo, praticá-los no cotidiano da nossa vida. Abençoe-o para que ele tenha uma fala leve, feliz e fácil. Que ele sinta a tua presença e que ele seja o teu porta-voz. Abençoe-nos hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Hoje nós temos a Então, tá tudo alegria. certinho aí a voz? Tá certinho. Tá tudo certo. Tudo certo. Ah, então tá beleza. Então tá beleza, irmã Cristiane. É. Hoje nós temos a Eu, alegria. eu, Ah, eu, fala. eu quero agradecer, viu? Quero agradecer bastante pelo convite. Prazer enorme mesmo, viu? De verdade. Que bom. Então se prepara que vai ter mais. Mais convites para você. Opa, pode mandar. Pode mandar, entendeu? É, pode mandar. Comigo é assim. Irmã, então, como é que funciona? Posso ir falando, vai Eu vou te passar a apresentar palavra? Eu não sei como é aqui. que. Primeira live. É a Eu tô primeira chique, live? primeira live pelo Instagram. Olha, que bom. Então, nós já vamos ficar marcados Ah, para você, tá vendo? Eu vou te tá apresentar vendo? e vou passar a palavra para você, tá bom? Hoje Ah, à nós vontade, irmã. temos Jefferson Vasques, inclusive ele tem um perfil no Instagram, Jefferson Vasques, Jesus e Kardec. É assim? Perfeito, isso mesmo. Quem não segue Jefferson Vasques, ainda, underline, Jesus Kardec. Quem não segue ainda, eu recomendo que siga, porque os ensinamentos que ele traz, as lives que ele traz, os vídeos que ele traz, as falas que ele traz, são falas muito edificantes, são falas maravilhosas. Então, quem não o segue ainda no Instagram, eu aconselho que siga, porque vale muito a pena, é muito útil. Travou um pouquinho. Agora nós temos Jefferson Vasques, que é palestrante e escritor espírita e psicólogo, que vai falar para a gente sobre transtornos mentais, uma abordagem espírita. Agora a palavra é toda sua. Eu vou mutar o meu microfone, tá? Tá, pode ficar à vontade. Só vou colocar o outro fone, que meu fone caiu, sem fio. Vou colocar o com fio, né? Tá. Melhor. Quando quiser, você pode começar. Tá bom, minha irmã. Tá me escutando aí, irmã? Tá. Então a gente como eu falei,
Uma honra enorme poder aqui estar junto ao Lar do Coração. É um prazer poder vivenciar. Eu nunca viajei tanto como eu estou viajando pela internet agora. É Ceará, é Bahia, ou coisa boa, né? Futuramente, quem sabe, presencialmente junto a vocês. É uma honra enorme. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é de suma importância à atualidade. Um tema que ecoa de todos os tempos, desde que o mundo é mundo, os transtornos mentais. Os transtornos mentais que eram compreendidos até então somente à luz da, da medicina terrena, da psiquiatria, das neurociências humanas, que são limitadas em muitas partes, se ampliaram, se desenvolveram, todavia não conseguiram chegar ainda no cerne de algumas questões, no centro de algumas questões importantíssimas. E aí vem o Espiritismo, o Consolador prometido, lançar luz sobre estas e tantas outras questões. E aqui estamos, em pleno século XXI, amplificando os transtornos mentais sob a ótica da doutrina espírita. Então, antes de falarmos sobre os transtornos, é preciso entender a profunda conexão entre o espírito, o perispírito e o corpo, para a gente começar a entender algumas coisas, as manifestações. Então, o espírito, ele é o ser inteligente, ele não tem uma forma, mas ele se expressa por intermédio de um corpo espiritual, um corpo que é a cópia desse corpo, ou melhor, este corpo é a cópia do corpo espiritual. Então, este corpo espiritual, o perispírito, faz o intercâmbio entre espírito e corpo físico. O corpo físico sem espírito, o que seria, Jefferson? Nada. Como relembram as entidades venerandas a Allan Kardec, não passaria de uma massa de carne, porque o que dá inteligência, vitalidade, é o espírito. Então, tudo o que fazemos com este corpo, esse corpício, tudo que nós fazemos com ele, fica gravado, por assim dizer, no corpo espiritual. Mas percebam que não só isso também. Neste corpo espiritual, nós encontramos o que Freud e a psicologia não conseguiram denominar, aonde estava o famoso aparelho psíquico, conhecido por outros como mente, o psicológico, casa mental, onde se encontra. Muitos falaram no cérebro, mas desistiram da ideia. Carl Gustav Jung foi um deles, desistiu desta ideia, porque é limitar a mente a algo físico. E a mente é muito mais. Temos a possibilidade, por exemplo, de trabalhar com hipnose, além da psicoterapia. E nós vemos abundantemente que em estados hipnóticos a mente se sobressai ao corpo, ela controla. Por quê, Jefferson? Porque a mente é a manifestação do espírito. O espírito se manifesta por meio da mente. Mente, ou popularmente conhecida pelo espiritismo, que André Luiz vem descrevendo como casa mental. Um castelo que tem o inconsciente, o subconsciente, a consciência. Então, nós vamos entendendo que tudo o que fazemos, que sentimos e que pensamos, o que pensamos e sentimos fica arquivado na mente, no inconsciente. E o que fazemos em sentido físico, a nós, fica gravado no perispírito. E aí, quando vamos reencarnar, dependendo de nossas ações, é gerado no indivíduo a consciência de culpa. Consciência de culpa. Que é uma coisa interessante que eu vou falar aqui hoje de 3 autores, né? 3 obras. Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco. Psicografia trazida pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, sob a tutela de Dr. Bezerra. Nós vamos falar de O Homem Integral, também de Divaldo Pereira Franco, psicografia trazida pelo espírito Joana de Ângeles, e vamos falar da obra
Por que adoecemos, da Associação Médica Espírita. E estas 3 obras enfatizam que seja um transtorno mental, já vamos adentrar nisso, ou seja um transtorno do humor, ou seja uma doença física, tudo isso surge de um desajuste espiritual, mas sobretudo quando nós vamos por meio mental, falando de um transtorno mental, ou de um transtorno físico, ou também de um transtorno neurológico, estes têm uma coisa em comum: consciência de culpa. Consciência de culpa do que, Jefferson? Dos nossos desatinos no passado. O Espiritismo ensina que toda ação que realizamos haverá de produzir reações futuras. Se iniciam no agora como consequências e, a depender do ato, vai se ecoar por uma vida para uma vida futura ou para vidas futuras. O suicídio, peguemos este caso que vem sendo amplamente estudado. Nesta obra, Por que Adoecemos, da Associação Médica Espírita Brasileira, eles vêm trazer, no capítulo que se intitula Epilepsia e Obsessão, e daqui a pouquinho a gente vai entrar também nisso, tá? Porque transtorno mental e obsessão possuem uma relação íntima. Então, lá nesse capítulo 9 dessa obra, Epilepsia e Obsessão, eles vêm trazer alguns fatos, recortes de inúmeras obras, que vêm mostrando exatamente que muitos dos suicidas que desencarnaram de uma forma tão bruta, o ato do suicídio foi tão bruto que gerou neles traumatismo craniano, reencarnam com crises epiléticas ferozes, entre outros problemas neurológicos. Então, o que a doutrina espírita vem mostrar? E é isso que nós vamos começar a conversar. É que as nossas ações no passado, ou as nossas ações em vidas passadas, a permanência no equívoco foi produzindo em nós a consciência de culpa. E esta consciência de culpa é a responsável por gerar em nós o remorso. E o remorso gera o desequilíbrio emocional. Desequilibrado emocionalmente, a pessoa abre campo para as obsessões. Obsessor não é espírito que caminha sem conhecimento. É claro que o conhecimento que eles possuem é limitado, mas eles são conhecedores de como mexer na psique humana. E aí eles sabem dessa nossa fragilidade e eles sabem como mexer. E aí gera a doença no indivíduo ou o transtorno. Então, o transtorno mental, ele é um reflexo, seja ele a esquizofrenia, o autismo, é um reflexo da consciência de culpa. A consciência de culpa se deriva de ações impensadas, de excessos que tivemos em vidas passadas. Um caso interessantíssimo para a gente começar aqui. Loucura e Obsessão, capítulo 4, dessa obra, como eu disse, de Divaldo Pereira Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai caminhando, ele inicia esta obra na trajetória, ele está com o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra, então nós já vemos aí, né, Manuel Filomeno sendo ensinado pelo Dr. Bezerra, ó, a profundidade da coisa, né, Cristiane, ó. E aí a gente vai entendendo, né, essa obra se inicia, eles estão indo para um terreiro de Umbanda, e ali Dr. Bezerra vai mostrar a Manuel a assistência também que ocorre dentro destes terreiros. Mas, sobretudo, ele vai fazer um amparo, um socorro a alguns irmãos, mas em específico eu vou narrar o socorro que ele vai fazer a um jovem que se chama Carlos. Esse capítulo, inclusive, é o capítulo 4, o drama do jovem Carlos. Esse jovem, ele
para vocês entenderem, ele foi diagnosticado pelos médicos humanos terrenos com esquizofrenia. Esquizofrenia nós compreendemos como sendo um transtorno mental que faz com que o indivíduo rompa com a realidade. Então ele vira um psicótico, em termos psicanalíticos. Ou seja, ele não consegue mais estar plenamente na realidade. Ele perde essa consciência da realidade externa e se volta para a sua realidade interna, no seu mundo de fantasias, em tudo que faz parte do interior, do inconsciente. Então, o indivíduo está cindido com a realidade. E esse menino sofria exatamente disso. E aí, a mãezinha, coração de mãe, né? Já dizia Chico, quando uma mãe faz uma prece, ela arromba as portas do céu. E aí, essa mãezinha vai lá passar com uma entidade específica, e essa entidade junto está sendo assistenciada pelo Dr. Bezerra, imagine que honra a esta entidade. E aí, olham naquele irmãozinho e já captam nele, além, realmente, o Dr. Bezerra, no estalar de dedos, ele vai vasculhando tudo no menino, inclusive a casa mental, e ele fala, realmente, ele tem esquizofrenia. Mas ele também sofre de uma grave obsessão. E aí, a entidade que está lá explica para a mãe do menino tudo isso, a mãe de Carlos, né, vai explicando para a mãe, e aí vai mostrando a ela, olha, fora isso, há outros tratamentos que o seu filho precisa fazer. E um deles é o de desobsessão e a fluidoterapia. E aí, Dr. Bezerra vai narrando o porquê que aquele indivíduo tinha os obsessores agora cobrando. Primeira coisa, quando nós falamos em transtorno mental e obsessão, como eu disse, é uma relação muito íntima de ambos, nós temos que entender que o obsessor foi a vítima no ontem. Porque muitas vezes nós enxergamos ele somente como um carrasco, como isso. Não, ele foi a nossa vítima, foi uma pessoa lesada financeiramente, fisicamente e amorosamente, enfim, de diversas formas por nós, e que teve uma vida arruinada. E agora ele continua desencarnado, mas ele quer vingança. Né? André Luiz chega a narrar a Escola dos Vingadores, escola especializada em ensinar obsessão, como obsediar, como se vingar. E é uma coisa interessante que esses irmãos retornam espiritualmente. E aí, eles ficam, quando nós abrimos sintonia, lembrem disso, consciência de culpa gera remorso, remorso desequilibra emocionalmente o indivíduo. Emocionalmente desequilibrado, frequência, sintonia vibracional baixa. Sintonia vibracional baixa, canal aberto para os irmãos. Pensamentos e sentimentos negativos, e aí eles adentram. E aí, este menino, Dr. Bezerra vai dizer que as alucinações que ele tinha no começo, que estava sendo perseguido, realmente era perseguição. Não era delírio e nem alucinação. Ele estava sendo perseguido pelos obsessores. De fato. De fato. E estes obsessores começaram a mexer nele, gerando nele uma anemia, ou seja, começaram a mexer na alimentação. Além do psíquico, foram mexendo agora no físico. E aí, essas entidades vão ser amparadas, né? Posteriormente, em outros capítulos dessa obra. E Dr. Bezerra vai dizer o seguinte, né? O irmão Carlos, ele dá uma aula para Manuel, né? E Manuel Filomeno de Miranda não está conseguindo captar, aí Dr. Bezerra entendeu e, num gesto de amor, dosou a lição que ia passar para Manuel. Aí eu fico perguntando, né, Cris? Imagina, Manuel Filomeno de Miranda, esse homem que aqui encarnado foi uma bomba de conhecimento, um ser extremamente intelectualizado, não está conseguindo captar o que o doutor falou. E aí ele diminui o conhecimento no sentido de dosar,
aquilo. E aí Manuel Filomeno de Miranda entende, ele começa a narrar. Sabe por que que Carlos tem isso nessa vida? E aí o Manuel, não, por quê? Por que que ele sofre de esquizofrenia? Por causa do abuso que ele teve em diversos campos, sobretudo do abuso da inteligência e o abuso sexual. Então, olha aqui, Carlos, esse espírito que nessa atual encarnação se chamava Carlos, ele abusou muito em vidas passadas, fez mau uso da sua inteligência e mau uso das faculdades sexuais. Porque a doutrina espírita não tem o caráter de ser proibidora. Ela é reflexiva e educadora. Ela não é castradora, ela é libertadora. Isso é diferente. Só que ela alerta que viver pelo prazer vai gerar danos. Buscar o prazer é natural, é normal, porque ele é uma emoção que foi colocada em nós por Deus. Agora, o excesso, a busca desenfreada pelo prazer, e aqui em específico, prazer sexual, porque tem prazer financeiro, tem prazer pela comida. Nós estamos falando do sexual, que foi onde esse espírito se equivocou. Então, ele destruiu várias vidas. E aí ele retorna com aquela culpa imersa em seu inconsciente. E essa culpa vai se manifestar. Só que o espírito, e olha que interessante o que o Dr. Bezerra fala sobre transtornos mentais, o porquê que o espírito vai para um transtorno mental. Ele está com a consciência de culpa, ela vai se manifestar. E ele, muitas vezes, não quer entrar em contato com essa culpa, não quer entrar em contato com as pessoas, ele quer perder literalmente a consciência da realidade. E aí ele foge, como bem relembra o Dr. Bezerra, para a esquizofrenia e muitas vezes, como lembra o benfeitor, para o autismo. Então, porque neste exato momento é muito doloroso para ele entrar em contato com aquela carga de culpa. Só que ela vai se manifestar de qualquer jeito. Então, como eu disse, lembra o perispírito, o corpo espiritual? A mente. Nós temos predisposições, por assim dizer, espirituais, a termos saúde ou doença, ou a desenvolvermos o transtorno mental X, Y ou Z. E ele vai se manifestar dentro dessa carga de culpa, vai culpar a pessoa. E é uma coisa interessante que a culpa, nós entendemos como espírita que ela é preciso, ela é necessária, porque ela é o freio, ela é um sinal de alerta, uma sirene. É a culpa que vem mostrar a nós, pare, pare para onde você estava indo. Você estava nesse caminho, segue aquele. Reconduza-se. É a culpa que vai gerar o arrependimento, a reparação e, posteriormente, uma expiação. Na verdade, reparação, expiação, arrependimento, expiação e reparação. Capítulo Código Penal da Vida Futura, o livro O Céu e o Inferno. Então, a culpa é precisa, ela é tipo, para a gente entender aqui, a ignição, o propulsor do arrependimento. O arrependimento conduz a criatura a tomar conta agora das cargas expiatórias que ele buscam. E este enfrentamento com resignação vai gerar no indivíduo a reparação. Dentro dele vai, por assim dizer, dissolver os miasmas dos atos passados nele, que está marcado no perispírito, na casa mental dele. Por isso que agir no bem, melhorar-se, praticar a reforma íntima, compreender o movimento do pensamento, é a profilática da cura. É isso que vai nos curar. Essa é a verdadeira cura, de dentro para fora. E às vezes a gente busca só no remédio. O remédio tem que tomar? É claro que tem, porque o espiritismo caminha junto com a ciência.
Então tem que tomar o remédio, tem que fazer psicoterapia, como bem relembra o Dr. Bezerra nessa obra, Manuel Filomeno. Mas não só isso. A mudança de conceitos, os novos rumos a ser tomado, porque depois essa consciência de culpa vem cobrar. E quando não cobra na forma de um transtorno mental, como esquizofrenia, autismo e tantos outros, vem cobrando na forma, por exemplo, de fobias, como relembra Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, capítulo 3. Na verdade, capítulo 1 e tem 3, o medo. A autora vai dizer que muitos que mataram pessoas, que muitos que abusaram das suas, do seu livre-arbítrio, não utilizaram ele com sabedoria e responsabilidade, muitos que feriram outras pessoas sentimentalmente, de inúmeras formas, reencarnam com a consciência de culpa, e essa consciência de culpa gera neles inúmeros transtornos do humor, ansiedade, depressão e fobias. Outros que foram enterrados vivos, com catalepsia, letargia, que agora manifestam a famosa claustrofobia, mas que, provavelmente em vidas passadas, também produziram algo semelhante ao que padecem hoje. Então, por isso que é preciso entender que tudo o que fazemos, o plantio, como relembra a doutrina espírita, é livre. A colheita é obrigatória. Eu sempre falo, a morte vai chegar. E quando chegar, ela não manda um WhatsApp assim: oi, querido, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Prepara um café que eu vou aí. Claro que não. Bom se fosse, ou mal, né? Mas ela não avisa quando vai chegar. Pode ser jovem, velho, criança. Nós aqui, a nossa expectativa é que sempre siga o ciclo da vida. Mas a morte chega e ela leva. E ela vai levar o que a gente fez, o que a gente é. Não o que a gente tem em termos de aquisições financeiras, como diz Divaldo. O que temos, deixamos. O que somos, levamos. O que somos aqui dentro. Caráter, a moral, os esforços que empreendemos para domar as nossas más inclinações, as lágrimas que derramamos para fazer sacrifícios dolorosos, tudo isso conta. E vai gerar a nós, em vidas futuras, uma saúde, uma homeostase. Então, olha só como a doutrina espírita é libertadora. Entende? Então, nossa, eu tenho um parente que tem X coisa, um transtorno mental Y, Z. Não tem problema. Nessa vida, ele ali está suportando aquilo. Mas ele é imortal. E quando ele retornar para a pátria espiritual, se ele não pensava, ele vai pensar. Olha que lindo. Se ele não conseguia raciocinar uma palavra sequer, ele vai raciocinar frases complexas. Se ele não tinha consciência dele, ele vai ter consciência dele, e quiçá de outras vidas. Olha que belo. Então é isso que a doutrina espírita vem mostrar. Mas a nós que aqui estamos, ela vem mudar a nossa visão a respeito dos transtornos mentais, mostrando que ele ecoa de um campo espiritual. E que muitas vezes este campo espiritual, ele é potencializado, ele vai se manifestar, ele vai se somatizar, o que a gente chama, ou seja, algo espiritual, mental. Vamos supor, a raiva, eu estou com raiva de alguém. Quando eu engulo essa raiva não some por um milagre. Ela retorna junto com uma ideia, com um pensamento vinculado a determinada pessoa e continua aqui dentro, gerando rancor, mágoa, ressentimento. E na hora que ela sobe a consciência, ela sobe na forma de uma ansiedade, de uma depressão, de uma fobia. Entende? Então, por isso que o Espiritismo sempre fala, não é reprimir, é educar.
Essa é a proposta espírita, não é reprimir, jamais. É educar, é educação. Então, a mesma coisa ocorre com coisas passadas, com atos passados, eles retornam. E quando eles retornam, essa consciência de culpa retorna, vem, e aí começa a se manifestar os transtornos mentais. O indivíduo quer fugir daquilo. Aquilo está chegando e ele não sabe o que está acontecendo. Está chegando e ele quer fugir, ele não quer lidar com aquilo. E aí ele vai encontrando esses caminhos que o Dr. Bezerra falou. A esquizofrenia, que é o caso de Carlos, é um deles. Porque Carlos teria que se reparar, teria que lidar com seus obsessores e com outras coisas inúmeras. Então, por isso que é interessante a gente entender isso. Essa dinâmica do transtorno mental. E lembrando que o transtorno de humor, assim como o transtorno mental, também se manifesta através da consciência de culpa. E não só os transtornos mentais, mas também os transtornos neurológicos. Peguemos a epilepsia, como eu disse na obra Por que Adoecemos? Nesta obra fantástica, Por que Adoecemos? Da Associação Médica Espírita, capítulo 9, Epilepsia e Obsessão, também, de novo, falando da obsessão. Eles vêm relembrar exatamente a respeito disso. Aqueles indivíduos, né, que têm convulsões ferozes, artroses, muitas vezes não é um obsessor. Muitas vezes é uma causa neurológica mesmo, que ele precisa espiar e ele precisa tomar remédio. Muitas vezes, muitas, são obsessores. E aí eles trazem até, e eu tinha até me esquecido deste exemplo, e ontem lendo, construindo o estudo de hoje, eu me relembrei, querida Cris, a respeito da obra do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Companheiro André, no capítulo 9, Possessão, ele vem trazer o exemplo de Pedro. Pedro que tinha crises de grandiosas. E aí André vai narrando, ele começa a narrar que ele vê, ele entra num hospital, numa ala onde estava Pedro, Pedro era encarnado, e aí eles permitem, para estudo de André Luiz, que o obsessor de Pedro entre. E na hora que o obsessor entra, ele vai direto para o Pedro. E ele envolve o cérebro, os lóbulos, com uma massa cinzenta, que é a energia de ódio e vingança dele. E ele começa a falar várias palavras. Ele começa a gritar, a xingar. E na medida que ele grita e xinga, Pedro, o encarnado, vai caindo no chão, vai perdendo consciência. E ele começa a ter uma crise de epilepsia, um ataque epilético. E aí André narra isso com muita propriedade a nós, ele traz esse exemplo, e o mesmo acontece no campo dos transtornos mentais. Porque muitas vezes esquizofrenias que são controladíssimas, os indivíduos são até seres sociáveis e outras não. Processo obsessivo. Processo obsessivo. E essa é a diferença, a ótica espírita é essa, exatamente essa. Porque ela já traz também a ótica humana, porque ela caminha junto com a ciência. Então ela aceita, claro que é, estudos de anos, de séculos. Nós não temos a pretensão de anulá-los, é claro que não, nós vamos amplificá-los. E ela traz agora a visão espiritual a respeito de tudo isso. Tudo isso. Então, muitas pessoas que são tarjadas como loucas, perderam a sanidade mental, muitas delas estão em graves processos obsessivos. Lá na obra O Livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 23, que se intitula Das Obsessões. Kardec, lá no item 256, pergunta 6. O codificador pergunta para as entidades venerandas: a subjugação, e eu já vou explicar o que é, corporal, levada a certo grau, poderia ter consequências, poderia influenciar a loucura? E eles respondem categoricamente: sim,
Aliás, muitos casos de loucura são subjugações, que são os verdadeiros possessos. O que é subjugação? Existem níveis de obsessão. A obsessão simples, aquela que está no pensamento, e o obsessor joga uma ideia, sopra aquele pensamento errado. E a gente capta. E ele também se mostra a nós muitas vezes. A gente sabe que tem alguém ali que está querendo fazer uma armadilha a nós. Na fascinação é uma espécie de ilusão. O indivíduo fica cego a respeito dele. E ele espalha o joio de suas imperfeições pelos ambientes que está. Ele aceita as teorias mais esdrúxulas, as coisas que teoricamente, doutrinariamente, não possuem base nenhuma, e ele acredita que aquilo é o suprassumo. Então, ou seja, ele está cego, não só dele, mas a respeito de tudo. Ele está fascinado, ele está com o orgulho, com o egoísmo lá na ponta. E aí, em último caso, avançando, da obsessão simples, quando vai avançando, vem para a fascinação, e da fascinação vai para um processo de subjugação, que é um controle, literalmente, do espírito sobre o desencarnado, um controle moral e um controle corporal, um controle físico. Ele comanda os centros motores. Ou seja, o indivíduo não consegue se movimentar, muitas vezes faz gestos involuntários. São os verdadeiros possessos, os ditos cujos possuídos da Igreja Católica. Não é? Os possuídos realmente estão sendo controlados, não naquele nível de alegoria que mostram os filmes, mas existem sim. E aqui eu narrei André Luiz trazendo um exemplo de subjugação corporal, levando aquele indivíduo encarnado, Pedro, a ter crises epiléticas fortes e que não conseguiam ser controladas, nem com o uso de remédios. Então precisava primeiro de um processo espiritual desobsessivo para afastar, dialogando com muito amor, aquele irmão. Porque não adianta também retirar aquele irmão se nós não mudamos. Porque ele pode até ser amparado, assistido, ou afastado momentaneamente. Vemos isso nos grupos de desobsessões. Mas o indivíduo não muda a conduta dele, a forma de pensar, de sentir, de agir. O que acontece? Retorna o obsessor. Por isso que muitos processos obsessivos, vemos na prática espírita, se tornam, por assim dizer, crônicos. Uma vida inteira afasta, volta, ou nem sequer afasta, prossegue. E aí o Espiritismo vai mostrar, não é talismã, não é XYZ que afasta isso. O que afasta isso, Jefferson? A moral, a elevação moral. Então, todos os dias que a gente vai lá, estou com vontade de esganar o amiguinho, mas não esganei. Me controlei. Cheguei em casa, fiz minha prece. Progresso. Progresso. Isso é transforma moral. Eu era raivoso, hoje já sou mais calmo, mais centrado. Progresso. Luto para amar, luto para sempre estar amparando os meus familiares. Tudo isso é progresso. E tudo isso vai distanciando a gente deles. É muito simples, gente. A gente está em 4K. O obsessor está lá na TV análoga ainda. Olha lá, o sinal não capta. Aí, ó. Ele vai passar longe, por mais que ele queira. Não tem jeito. A gente está em 4K. Ele está ainda em TV análoga, entendeu? Essa é a sintonia primitiva, arcaica, a sintonia do ódio, da vingança. O amor é sofisticado, 4K. Então, entendendo que muitos desses transtornos são processos obsessivos e que aqui, como eu disse, a subjugação ela é muito frequente nos processos mentais, né? Dos transtornos mentais.
Se porventura alguém que está assistindo conhece ou tem algum filho que sofra de X, Y, Z e percebe que às vezes ele está exaltado, prece, evangelho. Se conhece algum amigo ou se frequenta um grupo de desobsessão, um grupo especializado neste trabalho, um grupo espírita sério, leve o nome, leve o nome do filho, do parente, e se houver méritos, haverá de ser ajudado, porque Deus é amor. Deus é amor, disse João em sua epístola, abrindo a sua epístola. Deus é amor, abrindo o seu evangelho. Então, haverá de ser amparado, mas é claro que dentro das possibilidades, do merecimento. E eu falei de fluidoterapia, a troca, o passe, o famoso passe, que é uma transferência energética. Por isso que é importante, sempre também que possível, levar o irmão que está sofrendo de um transtorno mental, seja qual for, para um tratamento com passe, para tomar passe, assistir o evangelho no centro espírita, para se harmonizar com aquela esfera. E aí, Jefferson, se eu não puder fazer nada disso, no caso de Carlos, que eu narrei lá atrás, Carlos que tinha um transtorno mental, que era a esquizofrenia, ele só conseguia se controlar com as vibrações da mãe. Olha que interessante. Porque as vibrações da mãe, de amor, de paz, afastavam aqueles obsessores temporariamente. É luz, luz, treva e luz não bate. É simples, a conta não fecha. A luz entra nas trevas, mas as trevas não entram na luz. Entende? Então, é exatamente isso. É exatamente essa reflexão. Então, prece, bons pensamentos, bons hábitos. Se temos um familiar e convivemos com este familiar, este indivíduo está com nós no mesmo teto. Gente, os nossos hábitos influenciam muito na saúde dele, que ele já não tem, que é precária. Porque nós sabemos que a egrégora de um lar, o que é a egrégora? A esfera espiritual de uma casa, ela é formada pelos moradores. Então, quanto mais hábitos nocivos, quanto mais sentimentos inferiores os moradores de uma determinada casa professarem, mais aquele irmão que tem transtornos mentais vai sofrer. É o fenômeno eco que o espírito áureo traz de forma muito clara no livro Universo e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira, psicografado pelo médium Hernandes Santana. O fenômeno eco. Nós somos como uma usina interligada a diversos fios e nós influenciamos energeticamente outras pessoas e vice-versa. E as nossas energias irão, consequentemente, abalar ou reerguer aquele que está com um transtorno mental. Irão ajudá-lo ainda mais. Então, as nossas ações é de suma importância. E eu acho interessante também, quando nós falamos de tudo isso aqui que está sendo dito, né, que é a visão espírita a respeito de tudo isso, então o espírita não entende só como sendo algo mental. Antes de ser mental, ele é espiritual. Se manifesta na mente vai impactar o corpo. E a mesma coisa serve com os transtornos do humor neurológico. Trouxe um. Epilepsia, né? Mesma coisa, todos eles com consciência de culpa. É interessante porque aqui o Espiritismo vai trazer a reflexão a nós, não no sentido para a gente chegar e olhar para uma pessoa que está sofrendo com esse transtorno e dizer, com um transtorno mental específico XYZ, ou que ela está obsediada, ou, ah lá, tá vendo? Tá pagando, ó, olha só,
Deve ter abusado. Ó. Gente, inteligência sem amor torna o intelecto frio calculista. E aí, ao invés de amparar o outro, nós começamos a quantificar a dor do outro. Né? Por mais que tenha, por mais que eu concorde, eu até brinco que aqui em casa tem, o povo fala, Jefferson, você faz palestra, você escreve, você tem outras coisas, você não para, né? Você deve ser devedor mesmo, né? Eu falo, não, isso é verdade mesmo, né? Isso é verdade. Missionário eu não sou, devedor sou, não tem dúvida. Mas brincadeiras à parte, quando o indivíduo está, muitas vezes, eu presenciei certa feita, andando pelos centros, diversas casas, palestrando, uma irmã que se abriu, tinha outros amigos, e essa irmã se abriu a nós, dizendo que chorou, desabafou, dizendo que descobriu que estava com câncer. Se abriu ali pra gente. E aí virou uma outra trabalhadora e falou assim, mas fica tranquilo, porque toda dor no corpo é processo de cura para a alma. Ao intelecto frio. Aquela irmã era espírita. Ela sabia disso. Que aquela doença, porque nenhuma doença, nenhum sofrimento é punição de Deus. É um reflexo de nossas ações. Apenas isso. Ela sabia disso. É claro que ela sabia. Mas ela não queria isso. Ela queria ser acolhida. Dizer, ó, tô aqui. Se você precisa chorar, eu vou ceder o meu ombro. Se eu não tiver nada que te falar, eu vou ficar quieto, mas eu vou estar aqui. Você não tá sozinha não, tá? Então era isso que ela queria. Não alguém quantificando a dor dela. Então, esse exemplo serve a nós. Se um dia nós vemos o irmão, é pelo contrário, nós temos que ter muita compaixão com esses irmãos. Eles estão temporariamente em sofrimento. Muita compaixão, muito carinho, muito cuidado, muito afeto. Seja o equívoco que cometeram, vai caber a eles. A nós cabe o amparo. Jesus mostrou que nós viemos para servir, não para ser servido. E aí nós vamos caminhando, entendendo que a loucura, né, a famosa loucura, que é o quê? Perder a consciência com a realidade. Os transtornos mentais possuem essa capacidade de fazer isso. Ela já foi há muito tempo atrás enumerada. E Jesus, exatamente lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 37 a 43, ele vai trazer uma passagem de um menino que estava sendo subjugado e ele tinha crises de epilepsia. O pai procura e fala, mestre, né? Em algumas passagens, dependendo da tradução, depende muito da tradução, né? Traduções mais fiéis não escrevem desse jeito, mas em algumas está. Ele, ele está tendo crises, né? Convulsões, ele espuma pela boca e tudo mais. E que ele pediu aos discípulos que fossem lá, mas os discípulos não conseguiram curar o filho dele, e ele pede a Jesus que cure. E Jesus, na sua autoridade moral inquestionável, só falava saia. E ele não gritava, ele só falava saia. E quando o mestre ordenava, qualquer um, eu costumo brincar metaforicamente, até o capeta obedecia. Porque a moral do Cristo, e nós sabemos que, aliás, diabo e tudo mais são alegorias humanas. O que existe são criaturas perversas que animaram corpos de homens. Mas estas criaturas que ali estavam atormentando aquele menino, subjugando ele corporalmente e levando ele a ter inúmeras crises sucessivas de epilepsia, era um processo obsessivo ali. E Jesus curou aquele menino. Agora a indagação que cabe a nós, que foi o que eu acabei de falar. Será que este pai prosseguiu com este processo de cura com bons hábitos? Ele louvou ao Cristo ali naquele momento. Como é? Eu fico me questionando, como será que deve ter sido depois? Mas, e tem uma outra passagem de um homem que era enxergado pela população
judaica como louco. Essa passagem se encontra em Lucas também, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 38. E este homem, ele era tido como louco, ele não dormia em casa, ele dormia no cemitério, em tumbas. Ele dormia lá. E ele não andava sem camisa, tudo rasgado, e as pessoas não tinham medo de passar por onde ele estava, que aquela área do cemitério, porque ele vinha para cima. Então, ele é louco. Todo mundo falava. E aí Jesus, ele vai encontrar com esse homem. E esse homem vem correndo. Sai de um túmulo e vem correndo na direção de Jesus. E aí, aquele homem estava em um processo profundo de subjugação. E ele fala: Ah, Jesus, o que o Senhor faz aqui? O Messias de Deus não vem a me atormentar. E aí Jesus pergunta: Quem fala? E ele responde: A legião. Então subtende-se que este indivíduo estava sendo obsediado por uma multidão de obsessores. Quem foi esse homem? Uma legião. Haroldo Dutra, na tradução do Novo Testamento que ele realizou, ele deixa uma nota de rodapé. Ele vai dizer que a legião, nos soldados romanos, contemplava, para entender, né, um grupo militar de cerca de 6.000 militares. Aí ele traz essa nota. Então, a gente não sabemos o número, né? Haroldo coloca isso para enriquecimento da passagem. Então, olha que interessante. Esse homem que estava louco, perdeu a sanidade mental, estava em um profundo processo de subjugação. E Jesus, com a sua autoridade, pediu e ordenou, melhor dizendo, que se afastassem dele. E se afastaram. E aí tem aquela passagem dos porcos, que agora não cabe salientar, mas se afastaram e esse homem fica são. São, ele louva Jesus, e ele até queria ir com Jesus. Jesus fala para ele: não, fica aqui, né? Siga o teu caminho. Mas Jesus o curou. Então, muitos casos, muitas pessoas que estão em sanatórios mentais, em clínicas especializadas, que agora são no formato mais de casa, né? Foi a humanização necessária que foram feitas nos sanatórios, que tratavam esses indivíduos feitos animais. Então, hoje ele já tem esse processo mais de humanização, mas muitos dos que estão ali sofrem graves obsessões. E estes transtornos que eles possuem são reflexos diretos de vidas passadas. E o obsessor, ele vai direto, ele mexe aonde, Jefferson? Na consciência de culpa. Ele vai olhar onde tiver predisposição mental ou física, ele vai mexer, predisposição para ter uma doença ou para se instalar um conflito, um sofrimento psíquico, ele vai mexer. Ele vai mexer. Então, essa é a visão espírita a respeito do porquê, muitas vezes estes transtornos mentais, alguns são tão brandos, leves, conseguem ser tratados com medicamentos, outros são tão severos, mesmo com medicações inúmeras, não conseguem centrar minimamente os indivíduos em si, trazer o mínimo de consciência. E aí nós começamos a ver por detrás. E começamos a ver o quê? Que nós, que aqui estamos saudáveis, neste momento, é interessante o quê? Entendermos que nossas ações, um dia estes irmãos que hoje, nesta encarnação, estão assim. Porque fica tranquilo, em outras vidas, haverão de sorrir, de pensar, de dialogar, viver normalmente. Já no próprio processo de desencarne, o espírito, pouco a pouco, vai retomando a consciência de si e das suas faculdades cognitivas e espirituais. Então, já na própria vida espiritual, assim como aqueles que são cegos vão enxergar,
Aqueles que são surdos vão ouvir, aqueles que não falam vão falar, vão cantar. Então, para a gente finalizando, a proposta é que esses irmãos um dia foram como nós nesta vida, mas abusaram do livre-arbítrio, feriram corações inúmeros. E estes corações que feriram gerou neles a consciência de culpa. E aí reencarnaram e estão padecendo destes transtornos inúmeros que aturdem momentaneamente a consciência deles e que podam o livre-arbítrio. Olha como Deus é amor. Ele permite que isso ocorra para que, neste podar do livre-arbítrio, o indivíduo não erre, pelo menos nesta vida, e reflita mais na outra, nas futuras que hão de vir. A nós espíritas, sempre que possível, sempre que encontrarmos um irmão e que for dito em grupos mediúnicos que realmente este irmão YZ possui um processo obsessivo, porque nem todos os transtornos mentais acompanham processos obsessivos. É a mesma coisa. Muitos espíritas acham, o fulano tem epilepsia, então ele está obsediado. Não, muitas vezes não. Não pode ser generalista. Mas foi confirmado pedir para os pais trazer seus filhos lá, o seu filho, no centro, assistir o evangelho, dar um passe, levar para o tratamento de desobsessão, se acaso tiver um grupo preparado para isso. Né? E aí, isso são formas que, junto com os medicamentos e com, em alguns casos, psicoterapia, vão amparando o indivíduo, vão ajudando ele, pelo menos a ter 30% de melhora. E para ele que está no inferno psíquico, 30% é o céu. Então, por isso que é importante a nós enxergarmos como um todo os transtornos mentais. Não só pelos manuais DSM, os Fs da vida, F31, F sei o quê. Esquece isso, não só isso, isso faz parte também. Mas além disso, enxergar na ótica espírita, porque a gente amplia. E aí a gente pode dizer aos pais, por exemplo, como eu disse aqui, olha, a sua conduta, a conduta da senhora e do senhor na sua casa, vai impactar diretamente no seu filho. Olha só, essa é a diferença. Entendeu? E se esses pais forem esclarecidos à luz da doutrina espírita, aí é bênção. Aí é fácil de conversar, de falar. Então é isso, espero ter trazido minimamente aqui algumas coisas, poder ter contribuído com este tema que é um tema tão delicado e também quero aqui dizer a todos que estão aqui, em momento nenhum, caso aconteceu, mas não foi nenhuma, não foi propensão minha ferir alguém, eu apenas fui uma pessoa responsável por transmitir as informações. Então, se isso ocorreu, eu já peço desculpas de antemão. Nós pedimos a licença do amor, falamos um pouco da dor e vamos finalizando lembrando que quando falamos de moral, modelo e guia, Jesus é o nosso farol. Jesus que da manjedoura à cruz exemplificou com maestria o caminho para a saúde, o caminho para a felicidade. Ele poderia ter nascido num berço de ouro, mas ele quis nascer numa manjedoura. E a manjedoura, esse símbolo tão simples, nos faz refletir que não importa de onde você vai sair, o importante é para onde você quer ir. Mais importante do que caminhar, é preciso caminhar com sentido e direção. E que a nossa direção seja Jesus, porque Jesus faz nascer o homem velho, o homem novo, dotado de virtudes, sob os destroços do homem velho, que é
uma mescla de instintos, uma mescla de impulsividade e muitas vezes de equívocos. Que deixemos este homem velho todos os dias para trás com a edificação deste homem novo. E que, se um dia pudermos amparar a estes irmãos que sofrem inúmeros transtornos mentais, amparemos estes com amor, como Jesus fez a todo momento. A todo momento Jesus possuía uma extrema gentileza para com as dores alheias. Porque ele sabia que as dores alheias, aquelas dores, ele não trilhou aqueles caminhos que aquelas pessoas trilharam. Ele não abraçou as ausências que elas abraçaram, então ele pedia licença para tocar aquelas almas. E com muito amor, com muita gentileza, ele amparava. Muito obrigado, meus irmãos. E, novamente, companheira Cris, é um prazer enorme poder amparar você aí, estar junto com vocês do Lar do Coração, que com muito carinho me acolheram, me convidaram, e isso a mim falar de Jesus e do Espiritismo me revigora por dentro e sempre vai fincando, cravando mais em mim a importância da reforma íntima. Eu sinto essa necessidade de trabalho. Muito obrigado por ter me ofertado, viu? Você foi uma luz de Jesus em termos de trabalho em meu caminho. E eu agradeço, eu sou muito grato a isso. Jefferson, deixa eu te falar uma coisa. Se essa palestra que você fez fosse presencial, eu estaria lhe aplaudindo de pé, porque você foi maravilhoso, você foi excelente. Todo mundo está dizendo aqui, maravilhoso, excelente, esclarecedor, vários coraçõezinhos para você, várias mensagens maravilhosas para você aqui, todo mundo mandando. Explica porque você está sendo tão convidado pela internet para falar, porque você, quando você fala, você edifica. É diferente. Tem gente que fala e passa só conhecimento. Tem gente que fala e edifica. E você fala e edifica. Você edificou a mim, e eu tenho certeza que você edificou a muitas pessoas que estavam ouvindo a sua live. Eu já quero que você se prepare, porque eu vou entrar em contato já, né, para agendar outras. Claro, vou Com explorar certeza. bastante de Com você. certeza. E, e eu desejo do fundo do meu coração que a coragem nunca te falte para você continuar levando a mensagem do Mestre aonde você for chamado, porque você foi maravilhoso, excelente. Obrigado, dona Foi Aline. fantástico, adorei Eu, ontem. eu fico até emocionado porque espiritualmente a gente sofre, a gente desse campo que vai levando Jesus, e não que a gente seja santo. Pelo contrário, se Jesus foi perseguido, quem dirá nós? Mas a gente sofre muita perseguição espiritual, entende? E muitas vezes isso vem atacando a gente, né? De tudo quanto é canto. E a gente firme em Cristo, sempre. E é sempre muito bom escutar isso que você falou aqui, me revigora e me energiza mais ainda para estar no caminho reto, né? Nesse caminho que é o caminho que mostra a verdadeira vida e é a verdade. Então, muito obrigado por isso e eu só tenho a agradecer por conhecer corações tão generosos como o seu, viu? Ah, Muito o obrigado seu mesmo. também. E eu vou pedir a você para fazer a prece final, pode ser? Faço, Então vamos lá. faço sim. Vamos fechar nossos olhos e trazer ao nosso pensamento a imagem de Jesus, nosso divino amigo, querido irmão, amado mestre. Jesus, rogamos a Ti que caminhe sobre as águas de nossas consciências, dissolva nossas culpas, a fim de que possamos nos libertar dos grilhões da dor e dos sofrimentos que, por ora, querem buscar nossa consciência
retirando nossa paz. Restaura, Mestre, nosso sorriso, a felicidade, revigore nosso ânimo, acalme o mar de nossas emoções. Coloque tua destra, Mestre, como colocou naquela criança, porque nós também somos criancinhas. E temos o desejo de ter nossa fronte afagada pelo teu amor. Derrama sobre nós teu inefável amor, revigorando nosso espírito para as lutas diárias. E que a espiritualidade amiga nos ampare, nos proteja e nos revigore o ânimo e a fé, a fim de que possamos permanecer firmes em Cristo e em Kardec. Jesus, meus queridos irmãos, é a porta e Kardec é a chave. Deus, Cristo e caridade, hoje e sempre, em nossos corações, pensamentos e sentimentos. Que assim seja. Que assim seja. Jefferson, eu te desejo paz. Paz a você, paz a toda a sua família. Eu desejo paz a cada uma das pessoas que estão conosco aqui, que ficaram até o fim, aquelas que entraram, saíram, as que ficaram até agora, e que essa paz se estenda aos familiares deles também. E eu quero lhe agradecer novamente. Muito obrigada. E eu vou Eu que agradeço. convidar você de novo. Pode convidar, pode chamar, Eu vou tá chamar. bom? Vai chamar, por favor. Um cheiro, fica com Deus e até a Um próxima. abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.